Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um vídeo resumo da capacitação COPS Competitivas e Sustentáveis. No vídeo de hoje, vamos fazer o resumo sobre o tema da capacitação 5, Estratégia de Acesso a Recursos Nacionais e Internacionais. Logo depois da vinheta. Bem, pessoal, como vocês já sabem, eu sou Alessio Mascarenhas, mestre em gestão de empresas cooperativas pela Universidade de Mondragón, na Espanha, o maior centro cooperativo do mundo, cooperativista por natureza, por vocação, com uma experiência de mais de 22 anos. Comecei lá no cooperativismo de crédito e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês as experiências desses mais de 20 estados brasileiros que eu trabalhei em 8 países, sempre interagindo com cooperativas de diferentes ramos, aprendendo muito para poder compartilhar. Nessa primeira etapa, eu vou apresentar o conteúdo que o meu companheiro de capacitação, o consultor argentino Fernando Mercal, nos trouxe do cenário de captação de recursos internacionais. Fernando Mercal, ele é engenheiro industrial e ele é mestre em gestão financeira pela Universidade de Barcelona. Ele tem vasta experiência na captação de recursos, com mais de 20 anos, inclusive atuando aqui no Brasil. Alguns organismos que ele já trabalhou foi BID, CAF, Banco Mundial e tantos outros. Na sua introdução, quando ele fala sobre finanças, ele nos reporta que finanças é a gestão de recursos e fundos ao longo do tempo. Esses fundos podem ser nossos próprios e podem ser de terceiros. E os fundos de terceiro podem vir de diferentes formas. Podem vir através de doações, pode vir através de empréstimos, subvenções. E é sobre esses fundos que se podem captar no mercado externo, fora do Brasil, é que ele deu especial ênfase. Fernando Mercal, ele traz que a melhor forma de captar esses recursos externos, esses fundos dessas organizações que nós vamos ver nessa capacitação, é quando ele tem finalidade de finanças inclusivas, ou seja, aquelas que estão alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis que nós já vimos aqui na capacitação 1, Agenda 2030 e ODS. Porque esses organismos internacionais eles são mais sensíveis a essa pauta global de desenvolvimento que as nossas cooperativas já fazem muitas vezes, mas ainda não deu a roupagem ideal para que possamos fazer esse tipo de captação. Uma coisa importante que o Fernando traz é que nós temos que procurar dar match com os objetivos desses financiadores. Ele até brincou chamando de o Tinder entre as cooperativas e os organismos internacionais, que é quando a gente consegue encontrar sinergias, as finalidades em comum entre esses órgãos. Ainda falando sobre esse Tinder entre as cooperativas e os organismos de financiamento internacional, ele ressalta que é importante estar atento a 4 aspectos. Primeiro, o perfil do participante. Qual é o tamanho da cooperativa, a tipologia, o setor, as regiões onde ela atua. A segunda característica é a sua estrutura interna. Membros, composição de capital, a sua estrutura de governança cooperativa. 3, a sua história. Com quem historicamente e o que historicamente essa cooperativa vem trabalhando. E para que finalidades ela precisa de recursos. É para capital de giro? É para investimentos? É para ações pontuais ou investimentos de longo prazo? Então isso também é muito importante. E por fim, a autopercepção do participante, que no caso a cooperativa, em relação aos compromissos reais com a agenda ODS. Como é que ele se relaciona com o tema de gênero, ambiente, cidadania e tantos outros. Esses 4 aspectos vão pesar muito na hora que um organismo internacional olhar para um financiado, seja ele qualquer, cooperativa ou não cooperativa, ou governos, ou uma entidade privada. Então esses 4 aspectos vão ser observados pelo organismo internacional antes de aportar recursos. Vamos descrever também esses financiadores pela sua origem, pela origem dos recursos. O primeiro aspecto a ser destacado são os organismos multilaterais. Eu vou ler aqui para vocês o conceito do que são esses organismos. São organizações multilaterais de crédito
que procuram promover o desenvolvimento socioeconômico dos países membros, oferecendo linhas de financiamento cujas condições são impossíveis de se igualar no mercado de capitais. Os prazos de reembolso geralmente variam entre 15 e 25 anos, com taxas variando entre 3% e 4% ao ano, sendo comum que sejam acordados vários anos de carência antes de iniciar o reembolso do crédito. Ou seja, é um grande acordo de cavalheiros, né, de organizações parceiras dentro de um grupo de países membros de de uma determinada iniciativa. Por exemplo, a gente pode ver aqui como o Fomplata, que é um banco de desenvolvimento que visa apoiar a integração regional das zonas mais vulneráveis, principalmente zonas fronteiriças, com especial interesse nas desigualdades físicas, econômicas e sociais da região. Então, para esse fundo, por exemplo, o Fomplata, quais são os países membros dele? Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, esse é um exemplo, né, de organismo multilateral. O outro organismo multilateral é o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos habitantes da América Latina e do Caribe. Desenvolve, através de apoio financeiro e técnico, ações que visam melhorar o acesso à saúde, à educação e à infraestrutura, na esperança de reduzir a pobreza e a desigualdade. É composto por 48 países. Então, esse organismo multilateral, ele está disposto a financiar os países membros, esses 48 países, desde que a finalidade seja melhorar o acesso à saúde, educação e infraestrutura e reduzir a pobreza e desigualdade. Um outro financiador por origem dos recursos são os organismos bilaterais. A cooperação bilateral é aquela que geralmente se desenvolve no âmbito de acordo celebrado entre países de governo para governo, através dos quais se estabelecem o âmbito e a modalidade da cooperação para cada caso particular. Bem, como são entre dois países bilaterais, há uma flexibilidade maior de se discutir o objeto do financiamento a cada um deles. E dentre essas organizações bilaterais, o Fernando trouxe os seguintes exemplos. A DGRV, que é a Confederação Alemã de Cooperativas, é a organização de mais alto grau, de mais alto nível do cooperativismo dentro da Alemanha. E ela atua no Brasil, né, há mais de 40 anos, tem mais de 30 países parceiros. Presta consultoria, desenvolve serviços técnicos, sistemas, estruturas, organização do setor cooperativo como um todo. E o Brasil, sim, tem parceria com a DGRV. Tem esse acordo bilateral Brasil-Alemanha. Um outro organismo de cooperação bilateral que atua aqui no Brasil é a cooperação francesa, né, a Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD. Ela financia, acompanha e acelera as transições rumo a um mundo mais justo e sustentável. Olha os ODS aparecendo aqui na sua conceituação. Então, temas como clima, biodiversidade, paz, educação, urbanismo, saúde e governança estão envolvidos em mais de 4.200 projetos em 150 países em prol dos ODS. A instituição financeira, ela planeja expandir suas operações no Brasil e em países da América do Sul. Então, isso é uma grande oportunidade para o cooperativismo baiano também estar atento a essa possibilidade, a essa parceria com a AFD. E, por fim, a Agência de Cooperação Japonesa, JICA, que também tem acordo de cooperação bilateral com o Brasil, que também tem interesse em contribuir com o desenvolvimento do sistema cooperativo aqui no nosso país. Outras duas possibilidades de cooperação internacional que foram citadas é a possibilidade da cooperação privada com recursos próprios, a partir de organismos de cooperação. Um exemplo disso é o banco holandês Rabobank, que tem uma fundação, o Rabobank Foundation, que atua aqui no Brasil financiando projetos também. Inclusive, isso trouxe um acúmulo de conhecimento pelo Rabobank Foundation, principalmente no que se trata de Trade Commodity Finance, por conhecer cadeias de valor desde a sua origem, desde a base produtiva até o seu destino final
inclusive com exportação para a Europa e outros países. Uma outra oportunidade de cooperação internacional apresentada é a de criação de joint ventures, que é uma aliança formada entre duas ou mais empresas para um determinado fim, para um determinado objetivo, para um investimento em determinada cadeia, mercado, negócio, desenvolvimento de produtos e tantas outras possibilidades. Então, essas duas últimas possibilidades, que fala do investimento de capital privado, de capital internacional privado nas cooperativas, vem ou de instituições como o Rabobank Foundation, né, que tem recursos próprios e deseja investir em organismos cooperativos ligados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, ou ainda formando joint ventures com outros grupos internacionais que estejam interessados em investir nos mesmos objetivos que as cooperativas aqui do Brasil. Para resumir esse conteúdo que o Fernando Mercal ele trouxe, uma mensagem que ficou muito forte para mim, que acompanhei a capacitação, é de que está cada vez mais difícil captar recursos no mercado internacional, né? Inclusive eu participei, junto com o Fernando Mercal, de um aporte do BID há 20 anos atrás para o desenvolvimento do cooperativismo no Nordeste. E ele citou esse exemplo e mostrou a dificuldade que atualmente se encontra de fazer esse tipo de operação entre um organismo internacional e uma cooperativa diretamente ou um grupo de cooperativas. Mas há possibilidades, principalmente se for através de órgãos como o Sistema OSEB, como o SESCOP, que tem a sua constituição legal, né, formal, dentro da estrutura de governança do Brasil. Ele fala que a forma mais comum de acessar recursos de origem internacional hoje é se a cooperativa, se o ecossistema cooperativo estiver integrado a políticas públicas ligadas ao desenvolvimento, para que possa acessar esses recursos de grandes projetos que envolvam capital público, privado e cooperativo. Então, Fernando Mercal acredita que a integração das cooperativas nesses circuitos de desenvolvimento ajudam no processo de captação de recursos, que pode vir diretamente pelas cooperativas, um mecanismo mais difícil, e pode vir através de agentes públicos, que ele avalia como uma oportunidade ainda maior, que podem ser prefeituras, governos estaduais, governo federal e suas autarquias e fundações. Bem, pessoal, vamos falar agora da captação de recursos internos, captação de recursos dentro do mercado nacional. Essa capacitação tem uma característica muito especial. Nós temos cooperativas de diferentes ramos. Tem uma predominância, é verdade, dos ramos crédito, saúde, agropecuário e trabalho. Tem um percentual aí maior, né, acima de 13%, mas todo mundo tem interesse em captar recursos, não é verdade? Então, diferentes ramos de cooperativas exigem diferentes estratégias de captação de recursos, tá certo? Então a gente precisa ficar atento a essas oportunidades. A gente precisa também que recurso não é só dinheiro. Recursos são elementos que contribuem com algum tipo de benefício à sociedade, à economia. Recursos são fatores que, combinados, são capazes de gerar valor na produção de bens e serviços. Então a gente precisa ficar atento às oportunidades de captação de recursos financeiros, mas também de recursos não financeiros. Esses recursos podem ser humanos, tecnológicos, científicos, materiais, né, quando se trata de equipamentos, terras, etc., e recursos, inclusive, naturais. Nessa saga pela busca de recursos para nos ajudar no cumprimento da nossa missão enquanto cooperativa, no alcance dos nossos objetivos e no cumprimento dos nossos princípios, a gente tem que ficar atento que o recurso ele pode ter diferentes finalidades. Ele pode ser para o negócio, para expandir as vendas, expandir o número de lojas, pode ser para modernização, implantar novas tecnologias, melhoria de processos, criação de uma startup cooperativa, pode ser para fortalecer o brand, valorizar a marca e a empresa no mercado, pode ser para a gente cumprir o 7º princípio, interesse pela comunidade. O que é que nós estamos fazendo para o desenvolvimento dos lugares onde estamos inseridos. E, claro,
sempre pensando no desenvolvimento de novos negócios, com finalidades econômicas e sociais diversas que sejam. Então, o que é que eu preciso entender? Que, de um lado, estão as cooperativas buscando a captação de recursos para essas diferentes possibilidades, e do outro está um financiador que também tem o objetivo de investir os seus recursos em projetos de seu interesse. O que a gente precisa ficar atento é que o financiador ele tem uma tese de investimento. A tese de investimento é a estratégia que orienta a aplicação de recursos do financiador. Então, ele não vai financiar nada fora da tese de investimentos dele. Tá? E essa tese de investimentos, por exemplo, pode ser com relação ao tema agricultura sustentável, afroempreendedorismo, Amazônia, pode ser com relação à geografia. Muitos financiadores aportam recursos em projetos que estão nas zonas que são impactadas pela sua atividade produtiva, né? Então, cidades, estados, territórios específicos. Pode ser ainda por diferentes tipos de recursos. Pode ser recursos financeiros sem contrapartida, com contrapartida, smart money, né? Onde entra o dinheiro, mas também entra o conhecimento. E para ilustrar isso que eu estou falando, veja esse exemplo que eu trouxe da Vale, onde todos os seus projetos, veja o que a Vale diz, os projetos e iniciativas da Fundação Vale são desenvolvidos nos eixos, olha os temas aí, educação, saúde básica, inclusão produtiva e proteção social, além de incluir 5 estações de conhecimento. Os projetos são implementados nos territórios, olha a geografia, em que a Vale atua. Nessa página, você pode conhecer um pouco mais sobre os projetos e filtrar considerando a temática, o estado ou o município de atuação. Veja que nesse resumo estão aí as características da tese de investimento da Fundação Vale. Só para lembrar, gente, a Vale é uma grande empresa mineradora e ela tem uma fundação pela qual ela canaliza recursos próprios para fazer investimentos sociais e mitigar os riscos que ela gera nas comunidades onde ela atua. Outro exemplo ainda sobre isso está aqui na página da Petrobras, onde tem diretrizes. E aqui estão claros quais são os critérios para que a Petrobras faça os seus investimentos no social. Falando ainda sobre a questão geográfica, por exemplo, veja que aqui nós temos um recorte da chamada CEMEIA 2023, onde ela deixa explícita quais são as cidades onde a chamada CEMEIA da Fundação Cargill vai atuar. Ou seja, se você é de alguma cidade fora desse conjunto, não adianta você postular o melhor projeto que seja, porque não vai ser aceito. Então, pessoal, o financiador ele tem uma tese de investimentos e nós precisamos avaliar se essa tese ela está condizente com o que nós fazemos, se ela tem sinergia com o que nós fazemos. Ou será que nós podemos criar sinergias? Claro que nós podemos criar sinergias, até porque a maioria das oportunidades de recursos a serem captados contempla as cooperativas, por se tratar de apoio a organizações sem fins de lucro. E volto a lembrar, muito já fazemos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. E esses editais, esse chamamento público, essas oportunidades de financiamento geralmente estão associadas aos ODS, ou seja, é uma oportunidade para o cooperativismo apresentar propostas alinhadas à Agenda 2030 e os ODS. E aí nós vamos ter modalidades de captação diferentes para cada tipo de financiador. Veja nesse exemplo do BNDES. Só nesse exemplo que eu estou trazendo em tela, você tem numa mesma página a oportunidade de captar recursos através de financiamento, apoio não reembolsável, aquele antigo fundo perdido, lembra? Ou ainda, investimento pelo banco com participação acionária. Então veja que numa mesma tela, a gente vê 3 possibilidades de captação de recursos diferentes. Isso vai depender do quê? Da nossa predisposição a esse tipo de modalidade
e também ao perfil do projeto que a gente vai apresentar. Vamos explorar essas modalidades agora? A primeira é o empréstimo convencional, que a gente já está acostumado, né? Ou seja, a captação de recursos com prazo determinado, com uma taxa de juros estabelecida, com uma carência ou não, e os diversos entes financeiros que fazem isso, bancos de desenvolvimento, de fomento, cooperativas financeiras, e claro, que no que se trata de empréstimos, há sempre uma fonte preferencial, que são as cooperativas financeiras. Aí tem o Sicoob, Sicredi e tantas outras que podem atuar nesse papel. Outra modalidade são os recursos não reembolsáveis, ou seja, são aqueles projetos em que o financiador aporta capital e a empresa aportada, financiada, ela não precisa devolver os recursos, mas isso não quer dizer que você não tenha que devolver resultados. Claro, geralmente são cobrados níveis de execução do que foi proposto e, claro, resultados de impacto positivo nas comunidades onde a gente atua. Uma outra modalidade que também pode ser captada pelas cooperativas são os recursos com contrapartida, ou seja, financiadores que estão dispostos a colocar recursos no determinado projeto até um certo limite. Daquele limite para frente, a cooperativa tem que aportar. Um exemplo disso que nós trouxemos durante a capacitação foi o projeto Bahia Produtiva do governo do estado da Bahia, que possibilita o financiamento de agroindústrias, né, de cooperativas, de associações produtivas, mas que financia até 80% do projeto. Os outros 20% tem que ser aportado pelas cooperativas. Outro mecanismo é o crowdfunding, que são plataformas de financiamento coletivo, onde você pode aportar o seu projeto, fazer a sua defesa, e pessoas, eu, você e outras empresas, podem investir na sua ideia em troca de premiações. Geralmente, quando você vai lançar um livro, por exemplo, sobre a história da cooperativa, os impactos da cooperativa na sociedade, você pode ter ali várias pessoas que vão contribuir e, de acordo com o valor colaborado, a pessoa pode receber um prêmio como uma camiseta, uma edição do livro, uma caixa de livros, ou seja, você aporta recursos e recebe premiações por esse cofinanciamento. Uma outra possibilidade é através de editais e chamamentos públicos e chamadas públicas. Esses editais eles podem ser abertos tanto por órgãos governamentais, não governamentais e privados, tá? É a forma democrática, digamos assim, de disponibilizar recursos para que diversas organizações, inclusive cooperativas, possam concorrer. Vou dar um exemplo aqui clássico. Atualmente foi liberado um edital da Lei Paulo Gustavo. Ele é voltado para a cultura. Então, uma cooperativa que tem, por exemplo, um projeto de fazer uma produção audiovisual, de lançar um livro, de criar uma peça teatral, ela pode apresentar o projeto a esse edital e captar recursos para realizar essa atividade cultural que vai impactar aí a vida dos seus cooperados e a vida das comunidades onde ela está inserida. Um destaque para esse ponto. Aqui está um clássico exemplo de que a cooperativa pode criar sinergias. Mesmo que, a princípio, ela não tivesse o objetivo de fazer algo na área cultural, a existência de um edital com essa finalidade pode fomentar ali uma iniciativa da cooperativa, né, que pode ser educacional, cultural, que pode fortalecer, inclusive, as ações do seu FATS, do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. Então, é o tipo de edital que a gente deve ficar atento, porque mesmo que não seja um projeto já constituído dentro da cooperativa, ela pode tomar essa iniciativa. Uma outra oportunidade de captação de recursos são os prêmios. Eu trouxe aqui o exemplo do Prêmio Banco do Brasil de Tecnologia Social e Reaplicação de Tecnologia Social. Se a sua cooperativa tem alguma tecnologia social, uma medida que cause impacto social na comunidade onde você atua, você pode concorrer a esse prêmio. Você pode, inclusive, por exemplo, concorrer ao Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que tem uma modalidade específica para lideranças femininas do cooperativismo. Então, esses prêmios, eles podem trazer notoriedade, né, o fortalecimento do branding e também capital, já que alguns desses prêmios aportam recursos para que se possa desenvolver e disseminar a iniciativa.
Outra modalidade são as subvenções. O que são subvenções? É quando você não recebe o capital, mas recebe o benefício. Um exemplo, se a sua cooperativa quer fazer uma consultoria de melhoria de processos, e isso te custaria 20 mil reais, você pode usar o recurso, por exemplo, que o Sebrae disponibiliza através do Sebrae Tech e ter a subvenção de até 70% desse custo financiado, pago pelo Sebrae. É ou não é também uma forma de captar recursos? Você está deixando de gastar 70% para realizar uma coisa que você já faria. Então você pode também utilizar das subvenções para captar recursos. Um outro mecanismo que a cooperativa pode utilizar são os investidores. Existem hoje muitos investidores em negócios de impacto no Brasil. Inclusive aqui é um exemplo de uma plataforma, a Citauí, que financia cooperativas, inclusive baianas, na implementação de um novo produto, por exemplo, no lançamento de uma nova linha de produtos, na construção de um novo parque tecnológico. Então são plataformas em que várias pessoas podem investir e ter retorno a partir do financiamento da sua cooperativa. Outra oportunidade disponível para todo mundo são os patrocínios. Nós temos aí grandes patrocinadores no Brasil, como Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES, e os editais são públicos, e as cooperativas podem escrever as suas propostas para esses financiadores que têm como política o patrocínio de iniciativas de diversos entes, inclusive de cooperativas. Vamos supor que a sua cooperativa queira promover uma grande feira agropecuária. O Banco do Nordeste pode ser um patrocinador. O edital fica aberto, é só se inscrever. Temos ainda uma outra forma de captação de recursos, que é uma captação de recursos muito importante, que é de conhecimento, que são as incubações. Existem incubadoras tecnológicas dentro das universidades e também em iniciativas privadas, que você pode incubar a sua ideia lá na cooperativa e vai ter uma equipe de alto gabarito ajudando a você a desenvolver a solução que a sua cooperativa quer fazer. Ufa! São muitas oportunidades, hein? Quais delas a sua cooperativa já está aproveitando para a captação de recursos? Olha, fala a verdade. Na verdade, pessoal, existem diversas possibilidades, mas nem sempre o trabalho operacional, estar ali imerso na cooperativa, nos possibilita tomar a iniciativa. Então, uma recomendação que eu dou para vocês é: tenham uma estratégia de captação de recursos, destaquem as pessoas que podem fazer isso, criem o seu plano de ação para captação de recursos. Se você não tem uma ideia clara ainda, um objeto que você quer financiar, comece a pensar nisso, mas também esteja aberto para as oportunidades que vão surgir fora desse escopo e que você, claro, pode criar e postular uma proposta. Eu trouxe ainda algumas plataformas em que esses financiadores geralmente divulgam os seus editais. Tem aí a captadores.org, que vocês podem acessar. Tem também a Prosas, que é uma plataforma, prosas.com.br, que também vários financiadores abrem ali os seus editais, os seus chamamentos, e dessa forma vocês vão ter acesso aí mais facilitado a essas oportunidades, porque às vezes ficar buscando em cada site, em cada possibilidade, é muito trabalhoso, é muito difícil de acompanhar. Beleza? Vamos lá. A gente ainda pode, para captar esses recursos, fazê-lo de diferentes formas, usar diferentes estratégias. A gente pode acessar diretamente, quando a sua cooperativa ela apresenta a proposta diretamente. A gente pode apresentar isso através de fundações, institutos e associações que a cooperativa participe. Algumas cooperativas e sistemas cooperativos têm fundações e através dele captam recursos, inclusive de organismos internacionais e nacionais. Podem ser captados recursos através da cooperação entre cooperativas. A união de cooperativas para um objetivo comum fortalece um projeto.
Então isso pode ser muito interessante também. Ou simplesmente até a soma das ações, né? Poxa, eu tenho pouco dinheiro para fazer essa ação lá do meu FATS, né? Mas se eu me juntar com a cooperativa ao lado, que também tem um pouco, a gente consegue implementar um projeto, uma ação que nós estejamos pretendendo. Cofinanciamento, vocês podem fazer parte do investimento pelo FATS, né, que é o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, e parte com parceiros, com financiadores, investidores e até entes públicos. Integrar-se a políticas públicas, né, a gente trouxe aqui alguns exemplos, e vocês podem também captar recursos através dessas políticas públicas, e claro, desenvolvimento de negócios da própria cooperativa. A cooperativa pode e deve buscar desenvolver novos negócios e assim captar novas oportunidades de mercado. Eu gostaria ainda de destacar que há uma oportunidade grande no Brasil, que é o incentivo à inovação e à tecnologia. Então, volta e meia, saem editais de inovação, de maratonas, né, de hackathons, que as cooperativas podem apresentar suas soluções de como resolver um determinado problema do mercado, concorrer a prêmios financeiros e a Smart, né, a conhecimento, a acesso a ferramentas tecnológicas. Essa também é uma oportunidade que vocês não podem deixar passar. Para preparar sua cooperativa, lembre-se, documentação sempre em dia, definição das linhas de atuação e projetos de interesse, saiba o que é que você quer financiar prioritariamente, ainda que você esteja aberto a fazer outras coisas, mas saiba o que é uma prioridade para você buscar os parceiros certos. Segregar as funções de captação de recursos. Gente, não é a cooperativa toda está envolvida nisso. Não, tem que ter uma pessoa responsável. Eu costumo brincar e dizer que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Não, eu deixei para fulano, não, eu deixei para... Não. Uma pessoa para cuidar disso, para ser a responsável, para que o conselho de administração cobre a responsabilidade. Em caso de contratação de compromissos que comprometam o patrimônio da cooperativa, como, por exemplo, tomar um grande financiamento, investimento, um comprometimento internacional ou nacional, submeter aos órgãos responsáveis, ver qual é a alçada da diretoria, ver qual é a alçada da assembleia. Parcerias e alianças estratégicas com institutos, com ONGs, com o poder público, com empresas privadas. Né? Buscar essas sinergias é muito importante. E, claro, marketing e comunicação. A gente já faz muita coisa, vocês têm ODS nas veias, mas às vezes dá pouca visibilidade. Marketize isso, mostre isso, comunique isso, para que mais parceiros se interessem em fazer parte dessa coisa maravilhosa que vocês estão aí, às vezes, já fazendo na sua cooperativa e ninguém vê. Bem, pessoal, com essas dicas aí finais de preparação da sua cooperativa, eu encerro por aqui essa aula resumo. Espero que vocês tenham recordado da nossa capacitação, né? Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês e um abraço para Fernando Mercal, esse grande consultor internacional que nos ajudou nessa capacitação, e dizer que estamos disponíveis para tirar quaisquer dúvidas. Se você tiver alguma, basta colocar nos comentários aqui dessa publicação. Nós vamos ter o maior prazer em responder, além dos canais, né, do nosso ecossistema lá, do grupo no WhatsApp, dos nossos e-mails que estão à disposição de vocês, para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida sobre a captação de recursos no mercado nacional e internacional. Muito obrigado!